Olá a todos, sejam muito bem-vindos, queridos amigos e amigas. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na cidade de São Paulo, na Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul. É sempre uma grande alegria estar aqui novamente com vocês para fazermos as nossas reflexões com o Evangelho segundo o Espiritismo ou doutrina espírita. Eu agradeço à SECA por mais essa oportunidade e envio um abraço com muito carinho para todos os irmãos queridos que sempre nos acompanham. Primeiramente, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nos desligando das nossas preocupações terrenas, na certeza que Deus cuida de nós. Vamos aproveitar esse momento para relaxar e descansar e sermos amparados pelos Espíritos benfeitores, que os mensageiros de Jesus possam visitar a nossa casa e nos trazer saúde, paz e harmonia. Assim sendo, vamos também fazer as nossas vibrações amorosas pela paz no nosso planeta Terra. Paz em todos os corações, em todas as famílias. Que sejamos instrumento da vossa paz, Senhor Jesus. Pedimos também por todos aqueles que estão passando por grandes provações, que o amparo e a consolação chegue para todos. Vamos também rogar a Deus pelas suas intenções pessoais, orando assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. Que assim seja. Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos estudar os itens 13 e 14, mundos de expiações e de provas. Quem nos traz essa mensagem é Santo Agostinho. Ela veio em Paris no ano de 1862. Santo Agostinho, que é considerado o mais célebre doutor da Igreja Católica, depois do seu desencarne, nos traz a sua colaboração abençoada, iluminando a nossa vida
com diversas mensagens aqui no Evangelho. Podemos começar com o mundo de expiações e de provas. Podemos começar questionando o que são expiações. Nós podemos considerar as expiações como consequências daquilo que fizemos lá atrás, no passado, as nossas experiências de lutas, os nossos sofrimentos, os erros praticados no passado. E é sempre bom lembrar que não é uma punição, mas sim uma oportunidade de reparação, de nós recomeçarmos e fazermos melhor. E o que são as provas? As provas são todas as experiências vividas pelo Espírito, que somos nós, espíritos imortais, encarnados, até nós atingirmos o estado de espírito puro ou perfeito. Então, as provas são os desafios que nós mesmos escolhemos para podermos alcançar um progresso espiritual maior. No capítulo 5 aqui do Evangelho, no item 9, nós temos o esclarecimento que nem sempre as nossas dores e sofrimentos são expiações. Podem ser escolhas do próprio espírito antes de encarnar. Nós tivemos um planejamento reencarnatório. Então, esse planejamento, essa escolha das nossas provas são para acelerar o nosso adiantamento. E no livro dos Espíritos, nas questões 258, 258A e 259, Kardec questiona a espiritualidade sobre a escolha das provas. Como é que é feita essa escolha das provas? Então ele pergunta assim: no estado errante é estado errado? Não, estado errante é quando nós estamos lá no plano espiritual, desencarnados. Então, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós que escolhemos a nossa prova. 258A. Kardec pergunta: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Tribulações são os nossos problemas. Castigo, nós já sabemos que Deus não castiga ninguém. Nós colhemos as consequências dos nossos atos. Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha.
Deixai-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro, o caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade infinita, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É a oportunidade bendita de recomeçar e fazermos melhor. E a doutrina espírita continua nos esclarecendo que seja prova ou seja expiação, não importa, porque é um aprendizado e o que realmente importa é a nossa reação diante do sofrimento. O Espiritismo nos traz uma visão espiritual da vida. E nós sabemos que cada superação de cada problema, nós teremos mais resiliência diante dos desafios da nossa existência terrena. E Santo Agostinho, ele nos fala no item 13 que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que mal saíram das mãos do Criador. Então, todos nós aqui não estamos nas primeiras encarnações. Ele continua: suas qualidades inatas são as provas de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Então, nós ainda somos muito imperfeitos. Eis porque Deus os colocou, ou seja, nós, no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Ele fala aqui um trabalho penoso, fala das misérias da vida, porque aqui no nosso planeta Terra o mal ainda predomina devido a essa nossa imperfeição moral. No item 14, ele nos esclarece que todos os espíritos encarnados na Terra não são todos que se encontram uns em expiação. Então, nós estamos todos juntos e misturados. Temos aqueles que já alcançaram algum progresso e estamos aí conseguindo atingir alguma perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos, e aqueles que continuam persistindo no mal, que são obstinados em praticar o mal, eles se tornam
causa de perturbação para os bons. Mas esses espíritos não vão poder mais continuar no planeta Terra, porque eles serão conduzidos para um planeta, um mundo mais atrasado, para terem a oportunidade de se redimirem. No livro Herdeiros do Novo Mundo, se você ainda não leu esse livro, vale muito a pena, é um livro maravilhoso. A mensagem é trazida pelo Espírito Lúcius, psicografado pelo médium André Luiz Ruiz. Ele nos fala assim: observe a sua vida e veja que as circunstâncias que acontecem na vida de todas as pessoas, todos os dias, todos os meses de todos os anos. A seguir são essas circunstâncias: a decepção amorosa, o desejo de ser feliz à custa da infelicidade dos outros, a falta do emprego, aconselhando a prática do delito, a calúnia descoberta na boca do melhor amigo, a ingratidão dos filhos, a traição dos afetos, a humilhação pública, a injustiça das leis humanas são situações dolorosas que aferirão a conduta do Filho de Deus que você é, de maneira que sua alma possa brilhar como uma grande nota de aprovação ou ver-se enevoada pelo fracasso diante da oportunidade, exigindo nova prova que no futuro venha a ferir sua modificação nas mesmas áreas onde você fracassou anteriormente. Então, por que não considerarmos o planeta Terra como uma escola? Estamos aqui para aprender. E cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. E ele continua: a Terra, portanto, é uma sala de alfabetização dos espíritos e está na hora do exame final de seus alunos, testando-os para selecionar os que nela poderão permanecer matriculados para cursos mais avançados, apartando os que precisarão dela ser retirados, a fim de irem habitar outras moradas na casa do Pai, nas quais o ensinamento também é muito eficiente, mas os métodos de ensino são bem mais exigentes e rigorosos. Então, que possamos aproveitar o dia de hoje. O que eu posso fazer para melhorar a minha conduta aqui na Terra? Hoje, nós vamos nos aperfeiçoando à medida que temos a disposição para seguirmos o ensinamento do Mestre Jesus. Leon Denis, que foi um grande pensador, escritor e orador espírita francês,
considerado sucessor de Allan Kardec, no livro, veja o nome do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos fala que o pessimismo é a doença moral do nosso tempo, sendo que ele escreveu o livro em 1908 e é tão atual, né, gente? Então ele nos fala que o desânimo precoce e o pessimismo são moléstias das sociedades decadentes, ameaças terríveis para o futuro, que se junta ao ceticismo amargo e zombeteiro, principalmente da juventude. A juventude acaba com o ânimo abalado, porque não cultiva as coisas da espiritualidade, né? Então ficam apenas na riqueza, né? Na conquista da riqueza e das coisas materiais, porque as universidades e as religiões, na maioria delas, não preparam a juventude para viver a sua espiritualidade, desenvolver a sua espiritualidade. Apenas ficam focados no êxito material. E isso acaba sendo uma verdadeira moléstia, uma doença das sociedades decadentes. E se a vida fosse uma escola? Essa é a visão que temos que ter, né? No livro do Evangelho, aqui no capítulo 5, tem no item 18, né? O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. No item 18, Instruções dos Espíritos, Lacordaire nos fala do bem sofrer e mal sofrer. E que Deus, olha o que ele diz, Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Nós já nascemos com as potencialidades da alma. Nós já temos ali aquele planejamento reencarnatório e já viemos equipados para dar conta do recado, né? E o bem-aventurados os aflitos, que Jesus nos fala, porque deles é o reino dos céus, pode ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Por eles serão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Mas não é por isso que a nossa vida aqui na terra, ela não é um mar de rosas, mas não é por isso que também ela deva ser um vale de lágrimas. Não, a vida na carne é uma bênção divina e Deus nos ampara, o nosso espírito protetor está aqui para nos intuir. Nós estamos aqui nessa reflexão para sermos amparados, para termos entendimento. Então, resumindo, nos mundos de provas e expiações, o mal ainda predomina por causa das nossas imperfeições morais. Nós estamos aqui na Terra por causa da nossa afinidade moral.
Depois temos que considerar o planeta Terra como um mundo de provas e expiações, mas que já está em transição para se tornar um mundo melhor, um mundo de regeneração. Podemos considerar a vida na Terra como uma escola. Estamos aqui para aprender com as circunstâncias e progredir espiritualmente. E só aprende quem tem humildade. Depois, vamos lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Deus nos ampara e sabe o que é melhor para nós. E nada acontece sem a permissão dele. Outro item. Quando a existência pesar, busque ajuda, não deixe o orgulho atrapalhar. Não sofra sozinho, sozinha, busque ajuda. 6. Converse com Jesus diariamente. Siga as diretrizes do Cristo e siga em frente. Cultive a gratidão e seja feliz. Lembre-se, a felicidade está na nossa capacidade de adaptação às circunstâncias da nossa vida. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece rogando ao Mestre, ao Divino Mestre Jesus, que quando a dificuldade for necessária em nossa vida, que tenhamos a coragem de aprender a lição. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um abraço de muita paz e muito obrigada.